Então vamos lá, vamos falar do família, no modo geral, mas na família espiritual. E no livro dos Espíritos, na pergunta 775, os Espíritos vão responder o seguinte: a família ela é base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalados nas suas estruturas. Então se inscreva aqui e vamos lá. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância e despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física. E ela revelou-nos a vida do equilíbrio imortal, ou do espírito imortal, perdão. Impulsionados pela lei do progresso, nós somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no nosso plano físico, nas mais diferentes situações. E para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral, é impossível progredir sem reencarnar. E a alma que se encontra, ela vem, que reencarna, vem do mundo espiritual para progredir. Hoje, nós já temos informações suficientes para que possamos conhecer esse objetivo da família, a origem da sua formação e qual é a sua finalidade, através da doutrina espírita. Ensinam-nos os espíritos benfeitores, na questão 913, lá do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Isso nós já sabemos. Dizem eles que estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. E quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, porque ele neutraliza todas as outras qualidades. Então é necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e também dos perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, ele criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício. E nós vamos ver que na busca do progresso e da evolução indispensável, reencarnamos quantas vezes forem necessárias. E para que este retorno ao mundo material aconteça, nós necessitamos adquirir um novo corpo físico, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início à formação do feto, que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta a esse palco da vida. Portanto, nós já chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos, pela oportunidade
desse regresso. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, onde os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito ele não procede do espírito, porque o espírito ele já existia antes da formação do corpo. Vejam que um pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal. Mas ele deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família e, sobretudo, entre parentes próximos, esses são os mais frequentemente espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, conclui-se que os verdadeiros laços de família, eles não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a sua encarnação. E existem as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais são ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades. São duráveis, fortalecem pela depuração, pelo crescimento e evolução dos seres, e reencontram-se no mundo dos espíritos ou no mundo espiritual através de diversas migrações da alma. Veja que a misericórdia divina, ela proporciona também seu reencontro periódico no plano físico, porque os seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. E as famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência, elas revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que nós possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. Ou seja, está ligado. A obrigação de vivermos como os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram para que um dia possamos formar essa família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. Esse grupamento familiar, ele não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para que haja os ajustamentos necessários
ao progresso, a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará numa reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para essa aquisição da harmonia. Família é uma instituição divina com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então, o nosso reencontro com o passado, ele é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços de sangue, Deus possibilita-nos, através da adoção, receber em nosso lar esse companheiro do passado, ligado a nós por amor ou por tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor, porque comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração, elas são mais vigorosas, e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Não importa o lado formal da família, qual estrutura que ela apresenta neste momento. O que realmente importa é nós aproveitar essa oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. E esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra essa família universal, que é a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. E a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar tolerância e resignação, a exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. E atualmente, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamento e de entendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes de nosso lar. Nos lares atuais encontramos situações delicadas
e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que quando frágil, desconhecendo esse endereço do amor ensinado por Jesus, ela deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, mágoas e pela revolta. Então torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar, elas não são castigos e, portanto, não existe vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física, elas transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que inclusive ele possa ultrapassar os limites de progresso em que ele se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso esse amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que nós possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, coragem, perseverança, perdão, compreensão e a confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar nós estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois nós estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.